Todos nós, meus caros amigos e irmãos que nos ouvem, sabemos que em determinados momentos nós não conseguimos, ainda que desejemos muito, encontrar ou sentir a presença de Deus. E nós pensamos hoje, então, sobre essa experiência que, embora dolorosa, pode de fato acontecer e acontece com mais frequência do que gostaríamos. Nós refletimos sobre a pergunta: onde está Deus quando não consigo achá-lo, quando não consigo senti-lo? Se você abrir a sua escritura, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, verá o registro de duas pessoas que, após a crucificação de Jesus, retornam para a aldeia de Emaús. E diz o texto sagrado que Jesus se aproxima e começa a conversar com eles, o Cristo ressurreto. E eles não percebem que Jesus está ali. E o Senhor se dirige a eles e começa, na verdade, a puxar, a suscitar, a provocar a conversa. Diz a Escritura, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que o próprio Cristo diz: olha, de que vocês falam, sobre o que conversam? E eles até não interpretam muito bem a palavra de Jesus, porque dizem: só tu não sabes o que aconteceu. Na realidade, eles não percebiam que quem os acompanhava era o ressuscitado. Por que será que às vezes nós não conseguimos sentir ou encontrar Deus? É verdade que, porque às vezes procuramos no lugar errado. O profeta Jeremias já dizia que isso era muito comum. As pessoas muitas vezes vão a cisternas rachadas que não podem reter a água. É uma metáfora, é uma forma de dizer que às vezes a gente não encontra o que procura porque procura no lugar errado. Outras vezes nós não encontramos pela forma como procuramos, porque não procuramos de todo o coração. É o profeta Isaías que vai dizer: buscar-me-eis, falando a palavra de Deus, Deus falando através dele. É ele que vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Mas às vezes nós não encontramos, não sentimos Deus, pelo momento que nós vivemos. Às vezes estamos como os discípulos de Emaús, profundamente entristecidos, os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas perspectivas desapareceram, estamos vivendo um momento de insucesso, de fracasso, muitas vezes espiritual, e nós não conseguimos sentir, não conseguimos encontrar, não conseguimos ver Deus com os olhos da fé. O que fazer em situações assim? A Escritura nos diz que a primeira coisa a fazer é abrir a gaveta da alma. Perceba que foi exatamente isso que Jesus quis provocar naqueles a quem se dirigiu. Ele pergunta a eles: sobre o que vocês falam? Jesus queria ouvi-los, assim como quer ouvir-nos em nossos momentos de tristeza, de adversidade, de dor. Porque quando nós derramamos o nosso coração, quando nós abrimos a gaveta da alma, então o Senhor pode purificá-la, pode limpá-la e pode renovar-nos interiormente. A Escritura diz então que Jesus se aproxima daqueles que estavam tristes, assim como se aproxima de nós. Eu costumo dizer que o Cristo nos ama tanto que ele se aproxima de nós quando ninguém quer ficar perto de nós. Quando todos fogem, quando todos saem, ele chega e ele caminha conosco. Mas às vezes os nossos olhos estão cegos, estão fechados, como os olhos daqueles discípulos que retornavam para Emaús, pelo momento que viviam. Mas o Cristo estava ali. Onde está o Senhor quando não consigo achá-lo? Não se engane, caro irmão, prezado amigo, ele está mais perto de você do que você imagina, mais perto de você, como dizia Agostinho, do que você mesmo. Ele está caminhando ao seu lado, embora você não consiga senti-lo ou percebê-lo. Ele está, na verdade, ali junto de você, para ouvi-lo, para que você abra de fato o coração e derrame sobre ele as suas dores, e partilhe com ele os seus sofrimentos, os seus fracassos, o momento dos sonhos acabados. Mas o fato é que, diz a Escritura, aqueles homens continuam caminhando e conversando com Jesus, apesar de nada sentirem. E é exatamente essa a nossa conduta, ou diria melhor, é assim que nós também devemos agir. Quando nós não conseguirmos
espiritualmente sentir a presença de Deus, quando nós não conseguirmos experimentá-lo como gostaríamos, sabe qual é o segredo? É continuar caminhando e conversando. Aliás, me permita dizer, e eu digo com toda a força da minha alma, que crer não é sentir. Nem sempre sentimos. Crer é caminhar conversando com o Senhor Jesus. Depois, a gente vai entender que enquanto a gente estava vivendo aquele momento adverso, Ele caminhava conosco. A Escritura nos diz que nós vemos Deus pelas costas. Não é que Deus tenha costas, Deus é Espírito, mas enfim, é que às vezes nós não conseguimos vê-lo naquele momento que nós gostaríamos, mas depois sabemos que Ele estava ali, tá certo? Então lembre-se, quando você não puder senti-lo ou vê-lo com os olhos da alma, nem por isso ache que Ele está longe, Ele está perto. Abra para Ele o seu coração, esvazie as gavetas da sua alma e deixe que Ele faça de novo o seu coração queimar, o seu coração arder, como diz a sua bendita palavra. O Cristo o ama e caminha ao seu lado, ainda que outros não queiram caminhar, para transformar, quem sabe, o seu crepúsculo, o seu entardecer, num novo amanhecer de esperança, de alegria e de paz. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude nesses momentos difíceis. Vamos orar juntos? Baixe a sua fronte, oremos ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós somos muito agradecidos pela palavra de esperança que vem de Ti, porque nós percebemos que mesmo nas circunstâncias dos sonhos terminados, acabados, mesmo vivendo momentos quando os nossos corações são tomados por tristeza profunda, o Senhor não nos deixa. É justamente nessas horas que o Senhor se aproxima de nós. É justamente nesses momentos que o Senhor provoca o diálogo conosco, quer ouvir-nos, para dar-nos alívio, para dar-nos refrigério e para renovar as nossas forças espirituais, para redimensionar a nossa caminhada e novamente dar-nos esperança. Nós então te bendizemos, Pai, por essa experiência e por essa convicção. E te pedimos que o Senhor se aproxime de nós, assim como daqueles discípulos que voltavam para Emaús, a fim de que os nossos corações ardam, se incendeiem com a sua presença e de novo se encham de fé viva e de esperança e de paz. É a nossa oração por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.